E aí pessoal, tudo bom? Vamos começar então a aula sobre fontes de tensão, na continuação da última aula. Então, associação de fontes hoje. Bom, associação série paralela, da mesma forma que tive para resistores. Vamos lá. Fontes de tensão em série. Fontes de tensão em série. O que acontece na fonte de tensão em série? Bom, aqui a gente tem dois casos. O primeiro caso, o caso 1, ele, né? Esses dois casos. O caso 1, a gente tem três fontes, né? E1, E2 e E3. E elas estão com a mesma polarização. O que eu quero dizer? Você vê que o mais de todas está para cima e o menos de todas está para baixo. Certo? Beleza, significa que está a mesma polarização. O que a gente entende da corrente que sai dessa fonte? Se a gente pega o sentido convencional da corrente, a corrente sai do positivo para o negativo, não é? A corrente é do positivo para o negativo, no sentido convencional. Então, a corrente desse daqui e de todos vai fazer isso aqui. Bom, se a corrente de todos está no mesmo sentido, a gente vai somar o valor de cada fonte. Bem simples, assim como era para resistores. Então aqui 6 com 2, 8, com 10, 18. Então essas fontes juntas equivalem a uma fonte de 18 volts, que a corrente vai fluir nesse sentido. Então é só fazer o somatório, sem mistério. Bom, no caso 2 a gente vai ter uma situação diferente. Por quê? Essas fontes aqui estão com mais para baixo, né? Essa e essa estão com mais para baixo, e essa está com mais para cima. Então é como se a corrente dessas duas aqui, ó, essas duas aqui, se a corrente dessas duas fosse para baixo e a corrente dessa aqui fosse para cima. Nesse caso a gente tem um problema. Não vão somar por causa disso. Quando a gente escreve isso daqui, a gente entende que essa que está negativa vai subtrair das outras. Tá legal? Então a gente vai ter 9 com 3, 12, menos 4, 8 volts. Sem muito problema também. Na verdade, a fórmula vai ser a mesma, porém o 4 vai ser menos 4 porque ele está em sentido oposto às outras. Né? Se a gente olhar aqui, ó, vai ser a fonte 1 mais a fonte 2 mais a fonte 3. O problema é que a fonte 3, em vez de ser positiva como as outras, né, ela vai ser negativa. Então é como se tivesse um mais aqui, só que é mais menos 4. Então, por isso menos. Mas é bem tranquilo. Bom, aqui então a gente só, para mostrar aqui mais um pedacinho, né, de uma coisa mais prática sobre a fonte de tensão em série, que é a pilha aqui no controle remoto, por exemplo. Lembra que aqui no anterior a gente tem essa característica aqui. Deixa eu limpar aqui para ficar melhor. A gente tem a característica de que o positivo de uma entra no negativo da outra, que por sua vez o positivo da outra entra no negativo da terceira. Essa é a característica para você somar as tensões. Se a gente reparar aqui, a gente tem o positivo que entra no negativo, que entra no positivo, né, que sai no positivo, melhor dizendo, que entra no negativo da outra, aí sai no positivo dela, que entra no negativo. Ou seja, elas estão em série e polarizadas de modo que elas vão aumentar a tensão. Então, se aqui a gente tem ela com a tensão de 1,5 volts, a gente vai aqui multiplicar por 4, né, que está somando o mesmo valor, e vai dar uma de 6 volts. Certo? Bacana? Então, bem tranquilo. Como que a gente aplica isso? A gente aplica isso de fato para aumentar a tensão que a gente tem. Se a gente tiver a fonte de tensão que não dê a tensão que a gente quer, se a gente colocar em série com outra polarizada da forma correta, a gente consegue esse aumento de tensão. Fonte de tensão paralelo. Esse é um caso que a gente é mais um pouco complicado, porque as fontes de tensão em paralelo, elas precisam estar na mesma tensão. Quando isso ocorre, em vez de somar a tensão, o que vai acontecer é que a corrente vai somar. Ou seja, se elas têm a mesma liberação de corrente, vai ficar o dobro. Isso, enfim, se forem diferentes, né, vai ser uma corrente que equivale, né, ao somatório das duas. Então, o circuito equivalente delas duas, elas viram uma fonte só, porém de mesma tensão com a corrente dobrada. Bom, isso é quando a tensão das fontes é a mesma, né, que é a condição para isso acontecer. Por que tem que ser a mesma? Porque se não for a mesma, vai acontecer uma questão de uma drenar da outra, e isso causa defeito. Ou seja, na prática isso não rola, não funciona. Não fica bom, pode até funcionar momentaneamente, mas não vai rolar a longo prazo, vai dar problema. E
Aí você pensa, é só colocar então fontes iguais. Mas na vida real as coisas não são assim. Na vida real as coisas não têm valor certo. Então, se não for exatamente igual, vai ter algum problema. É claro que quanto mais parecido for, melhor. Então, se não for igual, mas for muito parecido, pode funcionar momentaneamente, mas eventualmente vai dar problema porque uma vai drenar da outra e isso vai causar um problema que vai gerar um defeito e, enfim, o que seja lá o que você queira fazer com isso, não vai conseguir fazer do jeito que você quer. Vai dar ruim. Então, bem tranquilo. Essas são as opções. É claro que existem circuitos que você pode misturar os dois, né? Vai ser um circuito misto, vai ter uma parte do circuito que está em série, outra em paralelo. Pode acontecer sem problema nenhum, mas a regra vai ser essa. Mais pra frente, nos teoremas, a gente vai ver circuitos com mais fontes, então vai dar para entender melhor. Mas aqui a gente já entendeu como que se comportam fontes de série e fontes em paralelo. Certo? Qualquer dúvida, escrevam aí. E é isso aí. Até a próxima.